Primeira Epístola de João, capítulo 3, a partir do verso 7. O título do texto diz assim: os filhos de Deus e os filhos do maligno. Olha o que diz a palavra, versículo 7. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmão, você veja que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo, por nós. Você veja aqui que logo no texto a Bíblia diz que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas como assim? Quando nós vivemos na prática do pecado, nós estamos agradando a quem? Ao diabo. E não é diabo, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Agora aqui a palavra de viver na prática do pecado. Então ele diz assim: por isso que o Senhor se manifestou, veio ao mundo para resgatar, nos mostrar que se continuamos nessa prática, nós vamos perder a nossa salvação e a vida eterna ao lado de Deus. Mas quando nós temos ouvido o Evangelho, por isso que é importante o Evangelho estar aqui sendo pregado, a palavra de Deus, por isso que a igreja do Senhor está na terra, para pregar o Evangelho, para que aqueles que estão ali escravizados pelo diabo, que estão fazendo a vontade do diabo, ao ouvir a palavra de Deus, ver como Deus é tão maravilhoso e os ama, que entregou seu Filho para resgatar, para tirar das mãos do diabo e colocar nas suas mãos, porque Ele quer que você seja filhos de Deus. Amém, irmão? Aleluia. E Ele diz: aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois quem permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela não vai querer mais viver naquela prática pecaminosa que ela vivia, porque ela sabe agora que quando ela pratica aquelas coisas, ela não está agradando a Deus, ela vai estar agradando ao diabo. Mas quando ela aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo começa a cobrar. Ninguém muda ninguém, quem muda é o Espírito Santo, quem faz a obra é o Espírito Santo. Por isso é importante ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. Então, quando eu aprendi a ouvir a palavra, viver na prática do pecado, eu não estou agradando a Deus, estou agradando o diabo. Eu não quero, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a minha vida, ele quer roubar a minha paz, ele quer acabar com a minha vida. Eu não quero. Aí Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus veio para nos dar a nossa salvação, meu irmão. Oh, glória! Aleluia! Santo é o nosso Deus. Versículo 10. Nisto se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aqueles que não amam o seu irmão. Veja, tem Deus, ama o seu próximo. Como é que eu amo? Levando a palavra de Deus, Senhor, pregando o Evangelho, para que aquela pessoa que ainda não conhece a palavra, ela venha deixar de ser filho do diabo, porque está vivendo na prática pecaminosa, para se tornar filho
o Evangelho ser pregado, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, meu irmão. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, eu quero me libertar dessa prática. Eu vou ser filho do diabo? Não quero, não. Eu quero ser filho de Deus. O que eu faço para ser filho de Deus? É aceitar Jesus como seu Senhor. Aleluia. Isaías 55, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus: deixe o perverso o seu caminho. Você veja, quem está praticando a prática do pecado é filho do diabo. Mas quando a pessoa larga, ela se torna filho de Deus, quando aceita Jesus. Então a palavra diz assim, aleluia: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdão. Se não fosse o amor de Deus, a misericórdia de Deus, irmão, a humanidade já estava perdida. Mas Deus é tão maravilhoso que ainda tem permitido que a sua igreja continue ainda na terra para pregar o Evangelho, para que aquele pecador, ao ouvir a palavra, se arrependa e aceita Jesus como seu Salvador.